Olá, amigos do Cartaz da Cidade, estamos aqui mais uma vez com o nosso programa semanal, o Em Cartaz. E hoje com a grata satisfação de receber um jovem, uma ilustre pessoa que predispôs a colocar o seu nome para a candidatura a prefeito da cidade de Juazeiro. Nós estamos falando do candidato do PSOL, nós estamos falando de Breno Rainan. Breno, muito obrigado por ter vindo ao nosso Em Cartaz dessa semana. O primeiro Em Cartaz onde você já vai poder aproveitar o espaço para fazer a sua propaganda política, porque já estamos no período eleitoral e por isso eu te dou os parabéns em ter aceitado o nosso convite. E como sempre fazemos aqui no Em Cartaz, nós gostaríamos primeiro de saber quem é o Breno Rainan. Então, fique à vontade para se apresentar para os nossos telespectadores. Gratidão, Sidney, é um prazer imenso estar aqui no seu estúdio, com sua equipe. Saudação também a todos os ouvintes que estão também nos assistindo, né? E é um prazer imenso estar falando para a população de Juazeiro num processo todo tão importante como esse, né? Um processo eleitoral que vem com a perspectiva, né, para transformar a nossa cidade, trazendo novas ideias. E é um prazer imenso, né, como falei, ilustre, enfim, a primeira oportunidade de estar nesse processo, um jovem com vários ideais políticos, sociais, de transformação econômica pela via popular, né, se dispondo a estar disputando essa institucionalidade aí com inúmeros desafios, a gente sabe, mas com a perspectiva e um horizonte aí bom de construir o futuro desde já, no presente. E aí saudar toda a população de Juazeiro mesmo, da nossa região também, seu portal, né, seu blog, enfim, é difundido para além da nossa região, né, isso também é muito importante para a gente, uma perspectiva para além dos limites territoriais, então vamos falar para muita gente. Saudar da militância do nosso partido, né, o PSOL, e enfim, toda a galera que está aí nos assistindo. E falar quem é Breno, né? Exato. Breno Rainan é um jovem de 25 anos, estudante, ligado aos movimentos sociais de negritude, agroecológico, de organização de juventude, movimento estudantil, que vem também numa perspectiva de luta pela educação popular. Educação, né, que a gente sabe que é uma grande ferramenta de emancipação para a nossa classe, né, a classe trabalhadora, e uma educação libertadora, crítica, né, que possa, de fato, não só reproduzir o que a ordem impera, né, mas que a gente possa, de fato, trazer elementos novos aí que possa contribuir socialmente, economicamente, politicamente também, já que o processo também é político, né, tanto nesse processo eleitoral, mas para a construção de sociedade, né. Nós, enquanto seres sociáveis, precisamos estar com esses acúmulos de informação, né, acumulando pensamento crítico, para transformar essa informação, né, em conhecimento e aí poder transformar essa sociedade. Então esse é o jovem Breno, né, inúmeros sonhos de luta, de sangue da América do Sul, como dizia Belchior, né, mas que tem uma perspectiva, apesar de jovem, né, de uma coragem de aceitar esse desafio, que vem sendo construído não só por Breno. Eu entendo que tenho meus sonhos, tenho meus projetos, como eu disse, tenho o meu horizonte, eu sei onde é que eu quero construir, onde eu quero chegar, até onde, enfim, fazer essa ruptura social, econômica e política, mas também entendo que eu sou um porta-voz de inúmeras outras vozes, né? Então, a ideia é dialogar o máximo possível nesse tempo e para além desse, né? Para além da eleição, vamos continuar construindo com toda a sociedade de Juazeiro, com toda a sociedade de Vale do São Francisco, entendendo nossa cidade, né, como uma cidade polo para a região do extremo norte da Bahia, um potencial imenso aí. Então a gente precisa também ter essa consciência de quando falar para Juazeiro, falar para toda a região, que nossa transformação tem que ser para além desses limites, né? Então não adianta transformar Juazeiro e ao redor das cidades, tão perto daqui, né, tá existindo aí barbárie, opressão, a gente tá tendo que ligar, tá ligado, né, em todas essas cidades, porque são pessoas como nós, né, que vem de baixo, que vem construindo aí diariamente a labuta diária do trabalho, do estudo, enfim, das inúmeras profissões, seja na agricultura familiar, né, que nossa região tem muito isso, historicamente, né. Então esse é o Breno que está colocado para a população, agora como candidato, né, uma oportunidade ao lado do companheiro, né, de chapa, Antônio Carlos, que também é um trabalhador ligado ao transporte público, né? Enfim, foi cobrador de ônibus, fiscal de transporte, de horário. Hoje desenvolve atividade de mototáxi, então é uma pessoa com referência, aí, conhece praticamente todas as ruas de Juazeiro,
bairros, roda bastante. É uma pessoa que vem de baixo, então são dois nomes que formam uma chapa histórica para Juazeiro, né? Eu não sei se já teve um jovem de 25 anos encabeçando uma chapa, disputando esse processo, e ao lado de um companheiro que também vem dos movimentos sociais, que vem de baixo, que conhece a labuta diária do povo trabalhador. Então é isso, a gente vai levar para esse processo, né, uma perspectiva da nossa vida diária, do acúmulo de informações, de conversas, seja entre amigos, famílias, mas principalmente a voz do povo de Juazeiro que vem acumulando ao longo de todos esses anos, porque a gente não cai nesse processo para uma eleição em si. A gente, como eu falei, né, eu venho do movimento social, não só venho, né, continuo e permanecerei nesse movimento social da nossa cidade, que movimento social que se mistura, né? No dia a dia, seja o movimento negro, que nossa periferia aí está abandonada, enfim, violência, modelo de segurança pública desenvolvido no nosso município, seja na esfera estadual, né, a partir da polícia, do governador Rui Costa, seja na esfera municipal com a guarda municipal. Então é um modelo de segurança pública que não está conectado com a educação, com a saúde. Na periferia de Juazeiro falta essas coisas, e o que opera, o único ente público que opera lá é a partir do modelo de segurança pública, que a gente sabe que não dá para funcionar se não estiver conectado com os outros assistencialismo, né? Que está longe da política que a gente quer desenvolver, né? Assistencialismo a gente sabe que é pontual, mas enquanto não vem, o que a gente quer é preciso que tenha um mínimo de saúde, um mínimo de educação. Então a gente tem essa perspectiva, esse é o Breno, essas são as nossas principais lutas, né? E esse é o nome que está colocado hoje como uma alternativa real, concreta para a cidade de Juazeiro, para além das personificações. O derramamento de dinheiro está existindo aí. A gente tem uma candidatura, um projeto que é o jeito de militar do PSOL e também da política que a gente acredita, né? Com pouquíssimo dinheiro, porque a gente vem de baixo, não é profissionalizado para fazer política dentro da eleição, mas a gente tem muita disposição de militância, tem muita disposição, né, de tirar um pouco da nossa vida, ou quase todo o tempo, né, da nossa vida, para fazer política, porque tudo é política. E está dentro desse processo com toda a garra, com todo o ânimo, com muita disposição, semear, como eu falei, o futuro que a gente enxerga nesse presente já, porque é possível, e transformar Juazeiro na cidade da resistência, na cidade da esperança, semeando sonhos, semeando projetos, do bem viver, da agroecologia, uma cidade livre para todos e todas, livre de opressão, seja ela humana ou seja ela ambiental. Perfeito. Inclusive, com isso a gente fica entendendo que o Breno não caiu de paraquedas no processo eleitoral, nem tampouco dentro do PSOL. Mas com muita admiração minha, eu vejo 3 candidatos, como o pessoal chama puro sangue, e outros 3 cheios de coligações na tentativa de se fortalecer politicamente. E eu fico curioso em saber o porquê do PSOL ter adotado a estratégia da candidatura da chapa puro sangue e não ter se coligado a outras chapas nesse primeiro momento, talvez face à idade, talvez face ao reconhecimento do Breno. O que levou o PSOL a ter essa coragem de lançar um candidato tão jovem para a campanha na tentativa de ser prefeito de Juazeiro? É isso, é um modelo de governabilidade que é empreendido hoje no Brasil. Empreendido mesmo porque isso não é do nada. Essas conversas são uma verdadeira reorganização de condomínio, né? Onde essas candidaturas personificadas nas outras chapas, né, através de nomes, que não precisa citar, reorganizam o condomínio como se fosse um síndico e ali vão por bloco, que são os outros partidos, fazem esse grande acordo, como se política, gerenciar vidas, mercantilização das vidas, fosse um balcão de negócio, né? E eles tratam isso como mercantilização de vida, comprando corpos, enfim. Seja na gestão de situação, seja nesse novo projeto aí, que novo, né? Se apresenta como novo, mas pra gente é apenas uma troca de grupo político. Então vai governar para a minoria do mesmo jeito, e aí quem vai estar nesse projeto, sabendo que na periferia tem gente sendo oprimida, mulher, enfim, um alto índice de estupro, vulnerabilidade social, preto apanhando, enfim, LGBT, nenhuma política pública para isso, é meramente discurso, é meramente levantando bandeira. Que é isso, eu enquanto homem preto, levanto uma bandeira de negritude, mas não só por levantar, que não adianta eu ter essa visibilidade, como a gente está tendo agora, ser cooptado por esses grupos políticos, fazer esses acordos dentro desse balcão de negócio, e aí eu vou ter uma certa ascensão, enquanto isso na periferia, no meu bairro, preto continua apanhando. Então não basta só um preto estar na política, não basta só política para preto assim
de boca para fora só por levantar a bandeira, né? A gente tem que fazer, de fato, algo efetivo que transforme, que rompa com essa estrutura. E para isso, ter coragem de fazer isso demanda essa reorganização e essa vontade de sair só. Porque as outras candidaturas, as outras chapas que estão com muitos partidos políticos, já estão amarradas. Cada partido, a gente sabe que tem muito partido no Brasil, em Juazeiro também tem muito, tem coligação aí com 9 partidos políticos ligados, né? Enfim, cada um tem sua ideologia, tem sua forma de governar, apesar que é separado, né, hoje, na mente principalmente da população, direita, centro e esquerda. Mas a gente sabe que tem as direitas assim como tem as esquerdas, né? Por isso que comparam muito, comparações rasas, mas a gente sabe que projeto é diferente. Principalmente programa político, a gente segue um programa político. Então, o pessoal sair sozinho é uma atitude de responsabilidade social, a gente não tem amarra, a gente é contra esse tipo de amarra, né? Então é um compromisso. Eles pensam também na governabilidade, né, esses gestores, essas chapas já, em eleger vereadores para fazer a manutenção da ordem, né? Que a gente não precisa nem explicar como é que vem sendo desenvolvida a política de Juazeiro aí, todo mundo sente na pele. Alguns mais, outros menos, né? Então, para uns vão se calar, realmente um bate-papo ali de mesa de bar, com os amigos, com a saída, e outros estão sentindo na pele, de fato, sofrendo com esses acordos que pra gente é desacordo com o que a gente acredita, né? Então a gente não pensa meramente nessa governabilidade falsa. A gente quer governar para o povo, que é nosso principal interesse. E não só governar para o povo, mas governar com o povo. Como eu falei, eu sou um porta-voz dessa estrutura que a gente quer montar, né? De poder popular. Então, para a gente governar com o povo e para o povo, a gente não pode ter nenhuma amarra. Seja ela com partidos fisiológicos, que aparecem só em tempo de eleição, não entende partido como um instrumento de mobilização e transformação social histórico para a nossa classe, e só usam o partido para reorganizar, coligar, tentar ganhar esse processo eleitoral que não é político e chegar no poder e manter a ordem que vem sendo desenvolvida há 12, há 16, há 20 anos, como Juazeiro praticamente sempre foi, né? Dentro dessa institucionalidade. O povo tem muitas tradições, tem cultura, auto-organização, plantio, enfim, o povo é invisibilizado dentro da institucionalidade. E nossa tarefa é botar o povo dentro do paço municipal. Então, no modelo de governabilidade, por que a gente sabe que vai governar? Com essa cabeça, com essa mentalidade. Que pensar, você vai governar sozinho sem nenhum dos 21 vereadores que existe hoje? A gente sabe a função do vereador, né? Fiscalizar. Mas como é que a gente vai governar? A gente pensa no orçamento participativo, que já é previsto, é legal, pode acontecer. Então, essa coragem de não fazer coligação, de sair com o nosso programa político, do partido, com aquilo que a gente acredita, é que quando a gente for eleito, a partir de janeiro, a gente vai fazer assembleias populares, na nossa ideia, né, física, e aí vai ter um exemplo, sei lá, 1 milhão para o Argemiro. A gente vai lá, sou eu que vou estar num ar-condicionado no Paço Municipal, que é a ideia de gestão hoje. Lógico que eu não penso assim, né? Enfim, a ideia é reduzir custos para a gente, e que é privilegiado enquanto gestor. A ideia é sair do Paço e escutar a população enquanto gestão, que é o que a gente já vem fazendo nos movimentos sociais, né? Mas enquanto gestão, escutar o que o pessoal do Argemiro precisa de fato, lá a necessidade, sei lá, e vamos priorizar, eu falo, tem isso. E vai ser um orçamento participativo, eles vão dizer o que é que precisa e a gente vai operar, simplesmente a partir da vontade do povo. E aí, os 21 vereadores não vão ser contra a gente. Não vão ser contra Breno e Antônio Carlos, que vai ter uma ideia de gestão coparticipativa, né, sem hierarquização. Vai ser a partir da lateralidade e horizontalidade, assim como é a construção do poder popular. E operar a partir da vontade popular, a vontade do povo. E aí os vereadores não vão ser contra Breno. E principalmente no modelo de vereador que hoje Juazeiro tem, eles vão pensar daqui a 4 anos, daqui a 3, daqui a 2, assim, progressivamente reduzindo esse tempo, né? Então essa é a forma que a gente acredita e por isso a gente não quis fazer coligação. Dialogamos sim com partidos do nosso campo político, partidos que não estão defendendo bandeira por defender, que não estão presos à institucionalidade, que vive uma crise de representatividade, isso é nítido, a gente está em um acúmulo grande de crises, né? Seja ela política, econômica, social, sanitária, ambiental, em meio a uma crise, né, pandêmica que assola todo mundo de característica global,
e que os partidos e, enfim, gestores estão aí num processo de aprofundamento da corrupção. Então a gente sabe, seja na esfera municipal, se a gente for olhar e comparar estadualmente e nacionalmente esses partidos, a gente sabe quem está certo e quem está errado. Você acha que vai esperar alguma atitude diferente, por mais que a gente conheça a pessoa, uma atitude diferente no município? Não tem como, mas não dá para fazer política no coleguismo. Eu tenho inúmeras amizades em outras legendas no município, mas, como eu falei no início, eu tenho um horizonte que eu acredito que não pode ser desviado, é foco. Vou escutar, vou dialogar, como venho dialogando, desde a minha inserção no movimento social, desde a minha inserção, enfim, movimento social é quase tudo, né? Mas desde a minha inserção universidade, enfim, através de projetos de extensão, de pesquisa, de ensino-aprendizagem também na relação enquanto educador popular, né? Com jovens da periferia de Juazeiro e até de Petrolina também. A gente vem desenvolvendo um papel a partir de dados, a partir de pesquisa, a partir do olho no olho, escutando os anseios mais profundos da sociedade. Então a gente vai operar sabendo o que está fazendo e para quem está fazendo. E chegando lá, sem compromisso, com essa elite que, enfim, 2, 3 que estão nesses partidos aí, vendendo diretamente a legenda, que usam o partido fisiologicamente para vender, enfim, agregar aí, e visualmente vai parecer que estão fortalecidos, e que isso também trabalha com marketing eleitoral, né? Não ia falar marketing político, mas marketing eleitoral, para trazer com a pessoa, para mostrar que está forte, e aí tem aquela ideia do voto útil, todo esse processo que vai pegando dia após dia, quando chegar lá nos 10 últimos dias, que é onde essa galera consegue operar e consolidar uma eleição, fazer com que consiga galgar esse voto, né? E a gente vai mostrar, para além da institucionalidade, nosso objetivo é esse, ter o voto, credenciar na urna esse voto em janeiro, assumir a gestão de Juazeiro, né? Mas mostrar também que, para além dessa institucionalidade, é possível construir o poder popular e a auto-organização do povo sem estar subordinado a um governo. E a gente tem autonomia para isso, sem coligação e com compromisso direto com a população. Perfeito, Breno. Gostei muito dessa explicação, inclusive facilitando muito a minha vida aqui como apresentador, porque você já está realmente se colocando em cartaz, que é o objetivo do nosso programa. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta. A gente respeita muito a ideia do PSOL e a sua ideia no que diz respeito a ter os ideais do partido em voga, em mente. Mas cada município, ele tem uma característica, ele tem um problema, ele tem um tipo de solução. E aí, trazendo para a nossa realidade de Juazeiro, eu queria que você apontasse a maior falha de Juazeiro, da administração de Juazeiro hoje, a maior dificuldade do município de Juazeiro e a sua solução para esse problema. Eu entendi que o trabalho participativo, com a população toda trabalhando, e dando as ideias, dando as sugestões, ele é muito viável. Mas só que em você ganhando, dia 1º você já assume e já vai receber pelo meio dos peitos um monte de problema. E eu tenho certeza que você deve estar estudando isso, deve estar fazendo um plano de governo, buscando soluções, mesmo que sejam meramente paliativos até a hora que você pegar o ritmo. Então eu queria saber de você, se você, o Breno, se a sua equipe política, se o PSOL de Juazeiro já tem uma noção de quais são os problemas para você poder elencar o principal problema pela qual a nossa sociedade passa hoje e qual seria a maneira mais eficaz de combater esse problema. Fica até difícil escolher um problema específico. São tantos, né? São tantos problemas que vêm sendo desenvolvidos aí e aprofundado ao longo dos anos, ao longo dos dias, e não tem nenhuma política pública, de fato, para remediar o básico, assim. É muito triste ver toda essa situação e o que Juazeiro chegou. Mas prioridades, né? A gente tem prioridades. Apesar de, enfim, escutar, e a gente vai escutar de tudo, como vem escutando, que são inúmeros problemas, mas a educação, a saúde é histórico, né? Juazeiro aí, nesses últimos anos, vem tendo um colapso pelo próprio modelo de sucateamento da educação, para favorecer também a questão privada, né? E a gente escuta de pessoas que estão no ramo privado, né? Que que são favorecidos de alguma forma, né? Enfim, como eu tenho uma relação com Petrolina, né? Muito grande também. Tem formas assim, a partir de denúncias anônimas, que Juazeiro, a partir do coleguismo, a galera chega, opera ali na saúde, no posto, enfim, para fazer política, né? Então a saúde é uma prioridade nossa, educação, segurança pública e meio ambiente também. Porque pegando a perspectiva histórica de como Juazeiro foi formado,
os canais de irrigação para os projetos, né, que acabou não atendendo os projetos, foram expropriados, grandes empresas tomando, literalmente tomando, porque não pagaram nada, principalmente não ressarciram o Estado. Empresas em Juazeiro com uma perspectiva de geração de emprego, né, que diz gerar emprego, apesar que são sazonais, empregos sazonais, não pagam quase nada de água, né, um valor irrisório, tira muita água do Rio São Francisco, não existe fiscalização, com aval do Estado, seja ele municipal ou estadual, né, da Bahia, tem uma perspectiva de degradação do meio ambiente imensa, com queimadas, e chega para a população uma conta caríssima, seja ela problema respiratório, que em uma pandemia ninguém queria isso, mas continuam operando, ninguém fala, ninguém diz nada, e as únicas vozes ali são daquelas pessoas que historicamente na nossa cidade são invisibilizadas. É nítido isso, por todos os setores. Então é uma prioridade nossa falar de meio ambiente, porque a gente não tem uma perspectiva de ecocapitalismo, um meio ambiente de sustentabilidade que dá para comparar, equiparar na verdade, né, uma conciliação assim, a gente sabe que não dá. E nossa cabeça humana, eu falo nossa porque estou no meio social, né, acha que a gente vai ter um meio ambiente ali como algo colonizador, né, ainda, a visão ali arcaica de 500 anos atrás. E o meio ambiente está diretamente ligado com a gente, né, a gente está vendo aí uma pandemia que é sanitária e ambiental também, provavelmente, né, então fala-se de um novo normal, que é extremamente errado falar de novo normal, porque foi o normal que nos trouxe a essa situação. Então não tem como falar de normal, a gente tem que girar a chave, entendendo também a perspectiva da mentalidade humana, que é um processo permanente de transformação, de trabalho de formiguinha, de diálogo, de convencimento. Então, ter meio ambiente em Juazeiro, um processo de hidrelétrica na nossa região, enfim, produtores que foram incentivados, inclusive de outros países, para tomar terra aqui, invadir terra mesmo, de pequenos produtores que já plantavam enfim, alface, coentro, seja para subsistência ou vender na sua feira, mas não era interessante para o mercado privado, foram expropriados e, enfim, pessoas de fora vieram tomar a terra, invadiram, e esses pequenos produtores simplesmente ou foram servir de mão de obra barata, um trabalho precarizado, como a gente vê aí um bocado de gente amontoada em ônibus em meio à pandemia, e ninguém tem esses dados de quem está morrendo, quem está vivendo. Também, ou então foram, se não servir de mão de obra barata, foram para o eixo Rio-São Paulo achar que tinha uma perspectiva de vida melhor. Então, central no nosso governo é meio ambiente, educação, saúde, o modelo de segurança pública é importante, mas a gente tem que discutir modelo, discutir educação, que atenda os distritos também, porque Juazeiro, o plano da cidade, eles tentam operar no município, ou no distrito, então isso não tem características palpáveis, porque lá é outra dinâmica. Enquanto educador popular também fui fazer essas pesquisas lá, tem a dinâmica de muitos jovens trabalhando, acreditam que a educação não é nada, não vê interesse na educação, porque querem o dinheiro, estão precisando comer, estão precisando ajudar os pais. E qual a esperança que a gente vai levar para esses jovens de resgate à educação? E muitos quem tem um pensamento, né, quem tem acesso à informação, que é um privilégio, informação, principalmente no nosso município, informação é um privilégio imenso, que é difícil chegar à informação, tem que saber, tem que ter um gatilho de levar também a informação para essa galera, né, que está aí à margem da sociedade. Então, dentro dessa reflexão que a gente vem fazendo e propor para Juazeiro, é discutir também o direito à cidade. Quem em Juazeiro tem direito à cidade? A maioria das pessoas que vão pontuar sobre os problemas de Juazeiro tem, por exemplo, carro, tem moto, não fala os bairros que não tem acesso a ônibus, as casas, que é um problema, né, de moradia ainda em Juazeiro, tem muita população de rua, né? Mas as casas que foram construídas, que foram importantes, foram construídas aonde? Como um programa de moradia, passa ônibus? A gente fala de turismo em Juazeiro, caiaque, que é muito massa, nosso Rio São Francisco, um bem popular, que a gente deve cada vez mais intervir para não privatização, né, seja da água, seja do acesso ao rio, enfim. Mas quem tem esse acesso ao Rio São Francisco, ao turismo, ao lazer, ao caiaque, falar de geração de emprego, né, emprego, aprofundar, a gente discute um índice altíssimo de emprego na nossa região, mas não só o emprego por emprego, mas o emprego com dignidade, né? A pessoa precisa estar empregada, mas precisa de tempo, então redução do tempo de trabalho, sem diminuição do trabalho ou do salário. Mas para essa pessoa ter acesso à educação, poder ter o sonho de estudar, porque para muitas pessoas ainda é sonho estudar, é um privilégio imenso,
ter acesso ao lazer, ter acesso à saúde, enfim, fazer o que quiser da vida. Então não só falar o emprego com a perspectiva de exploração e, enfim, achar que o problema está resolvido. E a pessoa ali se acabando, dando lucro, né, a um determinado setor, que a maioria das vezes não é público, porque o concurso público praticamente é inexistente quando fala de educação mesmo. Desde 2011 em Juazeiro não tem concurso público, é submetido a contrato precarizado. Então são problemas que estão interligados. Falar de educação, falar de geração de emprego, falar de saúde, falar de segurança pública, está tudo ligado. A gente tem propostas, mas quando a gente vai aprofundar, tem que fazer esse link. Então não é só o emprego pelo emprego, não é só a segurança, não é só a saúde e o modelo de como operar isso. Porque a maioria das pessoas, a maioria das chapas que a gente vem vendo, parece que reproduzindo. Estão falando em cima de dados, mas às vezes os dados também são burlados. Como a gente vê em Juazeiro, assim, pela realidade de uma escola, olhar, por exemplo, o IDEB, não tem condições ali, pelo que a gente vê, que a gente escuta, olho no olho com o estudante. Então, lógico que a gente tem que fazer alguma coisa para mudar, não basta só a crítica. E a gente já vem fazendo enquanto movimento social, né? Seja através do processo de inúmeros cursinhos populares, não dá para bater de frente a estrutura de cursinhos privados, porque eles têm uma metodologia para isso, enfim, ar-condicionado, a gente dá aula assim, de todo jeito. Então, mas é meio que para equiparar, chegar o mais próximo ali de poder ter acesso à universidade, que a gente sabe que é um sonho. E paralelamente a isso, lidar com o estudante que está sem comer, não tem dinheiro ao transporte, quando o transporte passa no bairro. Que em Juazeiro é complexo. Então, discutir acesso à cidade, a cidade é planejada para quem? Desde o seu plano piloto, para quem foi planejada essa cidade? Qual a garantia que um homem, uma mulher, uma criança, um idoso tem de acesso a Juazeiro? A cidade é planejada para quem? Para qual grupo social, grupo econômico? O turismo é falado para quem? A economia é falado qual economia? Enfim, todos esses aspectos. Então, são muitos problemas totalmente interligados que precisam ser dialogados paralelamente, conjuntamente, para aprofundar esse plano e, de fato, a gente falar não de assistencialismo barato, mas falar de transformação para a cidade de Juazeiro, porque é possível, leva tempo. Como você bem falou, Sidney, a gente tem essa perspectiva, né? Mas quando chegar lá, hoje a gente está vendo esse tanto de problema. Quando a gente chegar lá, com certeza vai ser 3, 4, 5 vezes maior, a gente não faz a mínima ideia. Mas a gente tem a disposição, tem o rumo, tem o foco de que é possível transformar e principalmente sem amarra nenhuma, sem compromisso com nenhuma elite de Juazeiro. E, enfim, a gente vai fazer uma cidade, de fato, transformada. Por isso que a gente fala sempre de transformação. Porque é possível e construir esse horizonte possível em Juazeiro é real agora, com essa alternativa que está colocada hoje com Breno e Antônio Carlos. Perfeito. Sobre transparência, que é uma coisa que eu pergunto a todo mundo que passa por aqui e até quando eu converso lá fora. A gente tem percebido, lógico, a gente verifica que Juazeiro não tem nem o portal da transparência digno para que qualquer pessoa do povo possa entender o que está sendo gasto pela cidade, o que está sendo recebido de recursos. E nós temos a preocupação de falar sobre isso o tempo todo, mas ainda assim ninguém tem feito absolutamente nada. Nós aqui, enquanto imprensa, estamos tentando mostrar que a cidade de Juazeiro não respeita o povo. Ele até pode respeitar a lei da transparência, mas ele não respeita o povo quando ele faz um portal completamente complexo. E eu não vou nem falar do portal da transparência da Assembleia Legislativa, da Câmara Municipal aqui de Juazeiro, porque outro dia eu fui olhar e nem os valores dos salários dos funcionários tinha lá. É como se a página estivesse vazia nesse tocante. Mas, brincadeiras à parte, embora isso seja um assunto muito sério, eu queria saber o que o Breno pensa da participação popular no que diz respeito às informações sobre os recebimentos e os investimentos da cidade e sobre o respeito ao povo quanto à lei da transparência, quanto a um portal da transparência digno para qualquer pessoa poder ter ciência do que você, Breno, como gestor, vai receber e do que você, como gestor, vai investir na cidade. É isso, eu acho que é um problema assim, estrutural, né? Todas as esferas do funcionalismo público. Por erros de gestores, né? Enfim, seja municipal, estadual, nacional, que vem acumulado. E a gente vê o problema quando precisa de uma lei para resolver, né? O ente público ali precisar mostrar, a partir de uma lei, sendo obrigado
a mostrar porque não existe transparência. E em Juazeiro, principalmente, né? Eu falei de um dado, citei recentemente ligado à educação, e quando não tem, que é o problema, né? Quando não existe, aí existe, mas é maquiado. É um dado assim que é forçado a ser burlado, né? Então perdem tempo também fazendo isso porque é interessante para, enfim, para o gestor, para as gestões que vinham sendo acumuladas aí historicamente em Juazeiro, como é o caso, né? Então, ter essa perspectiva de construção de um poder popular sem medo de ir ao bairro, mesmo tendo tecnologias hoje, a gente poderia falar, como eu citei no início, né, um orçamento participativo, a gente poderia fazer hoje por tecnologias, né, enfim, salas, mas a gente entende também que a internet hoje não é um bem público de domínio geral, e os próprios moradores, pela dinâmica de trabalho, enfim, não têm acesso, não tem tempo e tudo mais, seus variados problemas, né? Então, nossa característica enquanto pessoa, enquanto Breno e Antônio Carlos gestores, é ter transparência direta. A gente vai mostrar o quanto recebe, quais os problemas e vamos para além, né? O que não for competência nossa, a gente vai apontar de quem é competência, porque a gente precisa informar, como a imprensa vem fazendo muito bem, né? E mesmo sendo, enfim, golpeada aí inúmeros processos de tentar se calar, né, pelo próprio ente público, e que isso é extremamente ruim para a população, que é a principal interessada. Então, um dever que deveria ser do poder público, a imprensa vem tentando desenvolver e mesmo assim não consegue. Então, paralelamente a isso, seja a gestão diretamente ou seja a gestão ligada não porque é ruim, né? A imprensa precisa de autonomia e isso que a gente defende, né? Democratização também das mídias. Mas tem uma autonomia, mas que a gente possa cessantemente passar dados para essa imprensa, para nos auxiliar a chegar onde o governo não vai chegar, né? E ao longo do tempo, progressivamente, a gente criar mecanismo para chegar, porque o problema existe. A única alternativa é solucionar esse problema, sem tanta mediação, sem tanto, enfim, aparelhamento, com o máximo de autonomia possível. Porque o que a gente sempre repete é isso, a população precisa de auto-organização. Não pode achar, como vinha achando, sempre achou com essa despolitização que existe em Juazeiro, no estado e no Brasil, que vai voltar no salvador da pátria e vai resolver todos os problemas, a solução dos problemas da vida de Breno vai estar em Sidney. E não. Eu tenho que achar que eu tenho que dar essa credibilidade a Sidney, mas principalmente estar diariamente ali na organização do meu setor, seja ele estudantil, de organização de juventude, movimento negro, agroecológico, de educação popular. Então, preciso sim desse contato enquanto gestor, enquanto cidadão, enfim, em diferentes regiões da cidade, para ter essa transparência, para saber como chega. E essa ideia nossa, que provavelmente será a única pessoa que vai tentar fazer isso, de orçamento participativo, mostrar quanto é que tem para aquele determinado bairro, falar, vocês estão precisando de quê? Nosso projeto tem várias coisas para cá, mas o que tem de recurso é esse agora. Tem que estar dentro do recurso. Então, a população vai falar seus principais anseios, seus emergenciais anseios, que está longe do ideal, mas os principais anseios, e a gente vai operar. Então a população vai saber quanto é que tem, quanto é que gastou, sem superfaturamento, que a gente não precisa disso, com processo licitatório real, do jeito que tudo que está bonitinho ali, explicado, do que já existe, a gente vai fazer o que já existe. O problema hoje, que vem sendo desenvolvido, e que todos esses grupos que vão se reorganizar aí dentro da esfera pública, tentam se organizar, né, é tentar manter a ordem, que é interessante manter a ordem. Seja calando a imprensa, seja, enfim, sem querer democratizar as mídias, os meios de comunicação, que é um problema estrutural no Brasil hoje. É interessante ter mídia perto de determinados gestores. E, enfim, a gente fortalecer isso como um mecanismo de informação mesmo e avançar para algo mais transparente possível e deixar principalmente um ponto, uma ouvidoria de crítica de onde é que não está sendo transparente. Então é importante também deixar isso, porque a gente pensa por nossa cabeça, achando que está fazendo algo, que está tudo lindo, tudo belo, transparência máxima. Mesmo com orçamento participativo, pode existir coisas para além, né, coisas diversas que a gente não estava pensando. Então deixar uma ouvidoria para falar, Breno, Antônio Carlos, está errado ali, não está aparecendo ali. Então, para partir da organização popular, isso é possível. Porque se ficar uma pessoa batendo, brigando, a gente sabe que isso eu já faço, isso você provavelmente já faz. E a gente sabe só a partir da organização, o primeiro passo é esse, organização, mobilização social.
E aí é possível, a gente precisa dar essa autonomia. Nós somos gestores e vamos impulsionar o povo, não como subjugação, né? Que como existe aí com lideranças de bairro e tudo mais. É uma auto-organização, autofinanciamento, autogerência, para pressionar o governo. A gente quer ser pressionado, que é importante e a gente tem autonomia para isso, para fazer a partir da vontade do povo. Perfeito. E, inclusive, eu fico muito satisfeito com as suas ideias, porque realmente você mostra estar tão bem preparado quanto os outros candidatos que nós vemos por aí. Fico muito contente que a juventude está chegando e mostrando para que veio. E espero que você realmente tenha muito sucesso na sua jornada. Estamos chegando ao final do nosso programa e eu gostaria que você aproveitasse agora para se dirigir ao seu público, olhando para essa câmera e pudesse realmente fazer suas considerações finais. É isso, gratidão mais uma vez, né, Sidney, toda a equipe de comunicação do Cartaz da Cidade, todos vocês que acompanharam até o momento nessa entrevista boa, tranquila, onde a gente pôde colocar um pouco do que a gente pensa, um pouco do que a gente vem construindo, acumulando com o povo, para o povo, construindo esse poder popular. E espero que sigam nossas redes sociais também, é importante, continuem nos acompanhando, para além das institucionalidades, se organizem, é importante também. E pós-eleição, vamos continuar juntas construindo todo esse processo para um Juazeiro melhor, para um Juazeiro com resistência, com um Juazeiro com esperança, com todos esses sonhos que você, eleitor e pós-eleição, né, cidadão comum como nós, que vem de baixo, que entende a labuta diária aí da vida. Então, hoje Juazeiro tem uma alternativa real, concreta e palpável com Breno e Antônio Carlos. Então, vem dar esse voto de confiança e vem avançar junto conosco e construir e semear essa esperança aí para uma Juazeiro melhor, uma Juazeiro digna, sem exploração, seja ela humana e ambiental. Perfeito, amigos do Cartaz da Cidade, cumprindo o nosso papel. Trouxemos aqui mais um candidato, e a partir dessa semana todos já serão candidatos, e temos a intenção realmente de trazer todos aqui para que você possa fazer uma análise e no dia 15 de novembro possa escolher o que é melhor para você e para a sua cidade. Eu sou o Sidney Lima e na esperança de que semana que vem estejamos aqui novamente com mais um Em Cartaz, desejo a todos uma excelente semana. Até lá!